Nós estamos na série Atos de Transformação. Esta série tem mexido muito comigo, porque tem me desafiado a ler o livro de Atos, uma perspectiva que eu nunca tinha lido, buscando enxergar neste livro transformações que o Espírito Santo fez, tanto na vida dos discípulos, quanto na igreja, quanto na sociedade, da qual os discípulos estavam interferindo por meio dessas ações, da fala, da pregação, dos milagres, de tudo aquilo que o Espírito vinha realizando por meio da vida dos discípulos. E hoje, então, nós estamos em Atos de Transformação, Antioquia, porque nós vamos falar, então, um pouco sobre esta igreja e a transformação que está neste livro dentro desta igreja. E vocês vão se surpreender, eu acredito, como eu me surpreendi quando Deus começou a me mostrar coisas que eu nunca imaginei, nunca tinha visto através dessa leitura. Então se prepara para aquilo que Deus quer falar contigo nessa noite, para aquilo que Deus quer fazer em nossas vidas, em nós como igreja. Antes de mergulharmos em nosso texto, eu quero fazer aqui uma retrospectiva rápida, dos acontecimentos descritos por Lucas, desde a morte de Estevão. Então nós vamos retornar nessa retrospectiva ao capítulo 7. Por quê? Porque o texto que nós vamos ler hoje, ele começa nos informando que os discípulos de Jesus, dispersos de Jerusalém, por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando então a mensagem apenas aos judeus. Mas logo no próximo verso nós vamos perceber que o texto irá nos mostrar que o evangelho de Jesus começa a ser pregado também aos gregos, querendo dizer que os não-judeus também começaram a receber o evangelho. Gentios começaram a receber o evangelho. Então eu quero só fazer essa retrospectiva para a gente chegar no nosso texto. Então preste muita atenção, por favor, nessa retrospectiva, para te ajudar a compreender quando nós entrarmos em nosso texto. Em Atos, capítulo 7, nós temos a narrativa da morte de Estevão. O capítulo 7 termina dizendo que Saulo, que é o nome hebraico, e Paulo é o nome dele grego. Então diz que Saulo consentia com a morte de Estevão, isto é, com o assassinato que o Sinédrio estava fazendo naquele momento com relação ao Estevão. Em Atos 8, Lucas nos informa que a igreja, que até então ela estava concentrada unicamente em Jerusalém, se dispersou pelas regiões da Judéia e Samaria devido à perseguição. O evangelho de Cristo ainda estava sendo pregado unicamente aos judeus. Contudo, Lucas, no capítulo 8, ele nos mostra que um etíope, um homem eunuco, recebeu o evangelho de Cristo e foi batizado. Este etíope era alguém importante, de posses, pois ele tinha em suas mãos um rolo do livro de Isaías. Naqueles dias, não era qualquer um que podia adquirir um livro, ter um rolo de um livro em suas mãos, pois estes não eram feitos como em nossos dias, que fazem nessas grandes editoras gráficas que imprimem, um monte de livros, tornando eles baratos. Não era dessa forma, feito em grandes quantidades, era algo artesanal, e não era qualquer um que podia pagar para aqueles homens fazerem isso. Demorava tempo para você fazer um rolo como este. O fato deste etíope ter este livro nos mostra que ele possivelmente era um admirador
ou talvez até um seguidor do judaísmo. Entretanto, o evangelho de Cristo ainda continuava concentrado na pregação aos judeus. Mas Lucas já insere que já chegou o evangelho até um etíope, alguém que não era um judeu. Mas o evangelho, ele continua depois falando que continuava ainda concentrado na pregação aos judeus. Desta pregação de Filipe a um gentil, um etíope, alguém que não era um judeu, Lucas faz a ponte para o capítulo 9, onde então ele apresenta a conversão de Paulo, que se tornará o apóstolo dos gentios. Ainda no capítulo 9, Lucas deixa por um pouco a história de Paulo, que havia retornado então para Tarso, e ele exalta, ele dá ênfase ao ministério de Pedro, a fim de ressaltar a sua liderança e autoridade apostólica através de 2 grandes milagres ocorridos em Lida e um milagre ocorrido na cidade de Jope. Lucas faz isto para mostrar que o grande apóstolo Pedro, autoridade sobre os demais, alguém que havia ganho uma proeminência sobre os demais, também pregou aos gentios. Ele está preparando nós para entrarmos na história do capítulo 10, onde Pedro vai pregar o evangelho ao Cornélio. Então no capítulo 10, o autor do livro de Atos narra essa experiência de Pedro com um centurião romano. Você veja então que ele quer mostrar que aos poucos o evangelho vai saindo da mão dos judeus. Então agora Pedro está pregando na casa de um gentil, um centurião romano, um homem temente a Deus. Ele não era religioso, era um homem temente a Deus, cuja esmolas, orações eram ouvidas por Deus e agradava a Deus. E é muito claro que Jesus nos ensina que Deus não se agrada da oração dos religiosos, mas esse homem havia sinceridade no coração dele, e a Bíblia não chama qualquer um de temente a Deus. Esse homem era temente a Deus, temia ao Deus que era Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Cornélio ainda não conhecia profundamente a respeito da manifestação de Jesus e de sua obra na cruz. Possivelmente Cornélio, centurião romano, tinha contato com a religião judaica e ele temia a Deus de maneira sincera, de tal forma que Deus se agradava de suas orações. E aí Deus fala para Pedro ir à casa de Cornélio. E para que isso pudesse se realizar, enquanto Pedro estava orando lá em Jope, veio uma visão para que ele pudesse então entender e ir à casa de Cornélio. Agora acontece uma outra coisa extraordinária. Enquanto Pedro ainda estava falando a respeito de Jesus na casa de Cornélio, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem lá na casa de Cornélio, assim como havia descido em Pentecostes, e todos passaram a falar em línguas e exaltavam a Deus, diz o texto bíblico. Pedro, a partir então deste acontecimento, compreendeu claramente que o evangelho de Cristo não era somente para os judeus, era para todos os povos, para todas as nações. O capítulo 11 inicia então com Pedro defendendo agora, diante dos demais apóstolos e também judeus convertidos ao cristianismo, a pregação do evangelho de Cristo aos gentios. Bom, com essa retrospectiva em mente, nós vamos agora ler o nosso texto de hoje, Atos capítulo 11, do verso 19 ao verso 30. Diz assim o texto bíblico:
Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sireneus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Amém? Então vamos, caminhar um pouquinho. Nós fizemos uma retrospectiva e eu vou agora com vocês aqui entrar no nosso texto de uma forma mais profunda. O verso 19 deste capítulo 11 que acabamos de ler nos apresenta algo novo em relação à fala de Lucas no capítulo 8, a respeito da dispersão dos discípulos de Jesus. Enquanto no capítulo 8 ele se prendeu aos discípulos que se dispersaram pela região da Judéia e Samaria, agora ele afirma que alguns discípulos, naquela mesma ocasião, também chegaram à região da Fenícia, a ilha de Chipre e também na cidade de Antioquia. Ele está num movimento, então lá no capítulo 8 ele quer mostrar para nós que o evangelho estava sendo pregado aos judeus, e ele começa no movimento, agora ele começa a entrar, tentando mostrar para nós que o evangelho começa a romper as fronteiras. Este movimento do Espírito Santo, fazendo com que o evangelho de Jesus transpusesse os limites judaicos, nos leva então à nossa primeira transformação dessa noite.